Olá, flores! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. A paz de Deus com todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela. Eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil há 42 anos e muito feliz, flores. Flores e gravinhos. Não liguem, eu tô aqui na cozinha, eu comecei a lavar minha loucinha e eu coloquei esse guardanapinho aqui e eu falei, vou dar uma paradinha para conversar. É um assunto que essa visita do ministro aqui na congregação está surgindo muitos efeitos, muitas conversas. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, coloque palavras para a gente poder estar falando aqui com os nossos irmãos, nossas irmãs, por quê? A gente ouve-se assim, cada canal é um que fala. Você que saiu da congregação, não volte para a congregação. É uma apelação tão grande, uma apelação tão feia, por quê? Porque essa obra, a vocês críticos que desejam que as pessoas saiam da congregação, saibam vocês que essa obra é Deus quem faz. É Deus que nos conduz, é Deus que permite nós ficarmos afastados anos fora da congregação. E é Deus que permite nós voltarmos. Porque o Senhor, Ele nos dá o livre arbítrio para cada um de nós. A carne puxa para o mundo. A alma puxa para as coisas de Deus. Então é muito complexo. É muito complexo a gente ouvir aqui na internet muitos críticos torcendo, saiam da congregação, sejam livres, né? Como se isso daí fosse uma coisa tão bacana. Eu tenho recebido aqui no meu contato particular tantas almas. Tem um servo de Deus, irmão Ricardo. Eu cito o nome dele aqui porque ele me autorizou, Paz Deus, irmão Ricardo. O irmão Ricardo falou, irmã Rosângela, a gente tem que alertar esses jovens, que tá vindo muitos jovens aqui comigo, viu? Querendo se matar, com aquele desejo de se matar. Por quê? Não por conta da congregação, por conta do pecado. Porque quem tira nós de dentro da congregação não é os irmãos, é o pecado. O diabo lança o pecado, caímos no pecado, depois bate o arrependimento e aonde ele fica lá. Sai fora dessa igreja, se mata, você não presta, você não vale nada, você é um pecador. Só que Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E se tiver o arrependimento, o Senhor perdoa. O homem pode condenar, mas Deus não condena. E já duas almas que vieram no meu comentário, o Senhor permitiu de orar por eles. E hoje eles ligam para mim. Irmã, tô orando por você. Porque não é fácil carregar esse fardo aqui. Só Deus sabe as lutas que eu passo, espirituais. Porque estou mexendo com o inferno. Muitas almas que o Senhor tem permitido resgatar através de um conselho, através de uma oração. E eu glorifico esse grande Deus, porque o Senhor tem falado na palavra. E eu vejo cumprir comigo. Então, flores e cravinhos, eu parei de lavar minha louça, que a minha máquina está trabalhando. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, coloque palavras. E a repercussão de hoje aqui na internet é em cima do culto de ontem. Por quê? Eles não congregam, eles não buscam a Deus na congregação, mas eles têm o trabalho de ligarem no culto online, de observarem a fala de quem está pregando. Não precisa ser o irmão Marsola ali em cima. Qualquer um que subir no púlpito para pregar a palavra, eles vão captar tudo que é falado e depois joga no ventilador aqui, distorcendo tudo que foi falado. Flores, ontem eu assisti o culto, eu não conheço o servo de Deus que atendeu, mas eu creio que deva ser um servo de Deus de fora, porque começou, eu creio que logo vai começar a reunião ministerial.
São muitos irmãos que vêm de todo estado do Brasil e vêm também até do exterior. E é uma festa bonita. Eu sinto falta dessa festa nas nossas comuns, porque nessa época que não era televisionado, a gente congregava para ter aquele prazer de receber os nossos irmãos de fora, e cada qual contando seus testemunhos. Então, é muito gratificante. E o irmão ontem contou a respeito de que os irmãos, os antigos, hoje eles contestam também, porque está havendo uma mudança. Eles jogam assim a televisão. Eu pergunto a vocês, o senhor foi me trazendo no quintal, enquanto eu estava lavando o quintal do cachorro ali, o senhor foi me trazendo essas palavras. Quem de vocês, que na época do celular, que só rico que tinha, que eram aqueles, a gente chamava de tijolão. Quem de vocês, deixa nos comentários que usaram esse tijolão. Quem de vocês que na época do bip, usavam-se também o bip? E aí, a modernidade vai chegando e Deus deu a condição do homem inventar o celular. Que eu lembro que na época meu marido era segurança pessoal de uma socialite. Então, ele tinha o tijolão porque trabalhava, tinha que estar em contato com a família, muitas vezes viajava, ficava dias fora. Ele tinha o tijolão e eu tinha o fixo em casa. E aí surgiu o telefone para todo mundo. O pobre teve a condição de ter um celular. E a modernidade foi vindo. E aí surgiu o telefone que nós estamos conversando aqui, que não deixa de ser uma televisão. Quando os irmãos dizem que a obra continua, a doutrina continua, que a modernidade chegou e a gente acompanha a modernidade, não quer dizer que você, por exemplo, o irmão que nunca teve televisão em casa, que agora chegou o celular que é uma televisão, por mais que você não tenha televisão na tua parede, mas você tem o celular que é uma televisão, e pior ainda, porque na televisão eu tive sempre televisão na minha casa. E na época da televisão, eu sempre coloquei meus filhos para assistir os canais educativos. O programa que eu colocava e eu assistia junto com os 3 filhos era TV Cultura, TV Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, que todo mundo sabe. Gostava muito das historinhas contadas. Não perdi as historinhas. E isso passou de pai para filho, e minha filha passa para os netos e assim sucessivamente, porque é de berço que a gente aprende a boa educação. E aí, a televisão, você pode ter a televisão dentro da tua casa, mas você tem que saber usar a televisão. O que os irmãos focavam muito a respeito da televisão é de nós não deixarmos de servir a Deus para ficar em frente à novela, para ficar em frente a um futebol, para ficar em frente a um filme pornográfico. Porque não pense vocês que não tenho televisão, mas tenho celular. O celular tem levado muitos para o inferno através do celular. Porque a televisão antigamente, se haviam, que lógico que existiam, os filmes pornôs, a televisão e a pessoa. Mas hoje em dia você faz pornografia, você falando, igual eu tô falando com vocês aqui. Eu posso fazer algo errado falando com a pessoa e vocês estão me entendendo, né? Então, o que o irmão disse, ele contou até um testemunho, que ele, batizado, né? E o pai dele, junto com o servo de Deus, estavam junto na casa, e ele preparando o café para servir para o pai e para o amigo, e viu que os irmãos estavam falando do ministério. E aí ele falou, Senhor, meu pai falando do ministério. E foi onde que o Senhor falou, leia essa palavra para ele lá e prega para eles. O irmão pregou, o pai e o amigo, o irmão,
pediram para convidá-los para oração, o irmão abriu oração e os dois caíram de joelho pedindo perdão para Deus. Então é isso que vocês têm que entender. A obra de Deus continua. Vai haver mudanças? Vai haver mudanças. Só que quem segue, quem quer seguir. A igreja não está deixando de sair do trilho certo por conta das mudanças. A doutrina continua a mesma. Só que nós temos que focar em Jesus Cristo. Eu sempre falo aqui, focar em Jesus Cristo. Quem foca em Jesus Cristo não erra, porque em todas as igrejas existem os homens carnudos, que eu sempre falo aqui, que querem levar a igreja do jeito que é. Mas eu acho errado quando vocês vêm aqui na internet para usar, por exemplo, a visita do ministro na congregação. Por que eu consegui enxergar o ministro tão humilde, contando a obra que Deus fez com ele, que Deus falou lá na Vila Casone, em Londrina? Ah, mas a irmã está errada porque casou com um primo, de outra denominação. Glórias a Deus, ela foi buscar, Deus preparou o casamento dela com um servo de Deus. Ela não foi buscar no mundo, ela não estava no mundo para buscar, ela não foi buscar assim, o jugo desigual, que eu entendo para mim, é você casar com uma pessoa, digamos, que não quer saber de Deus. Porque aí dá errado. Antes do casamento, ele aceita tudo. Depois que casa, você não vai congregar mais. Aí começa a briga. Mas essa senhora, esposa do ministro, ela era da congregação, ela foi muito firme quando ela falou. Antes de eu aceitar, eu quero que fique bem claro para você que eu não vou deixar de servir a Deus na congregação que está no Brasil. E, no entanto, ele está na presbiteriana e ela está na congregação. E o fato dele ter ido na congregação, a gente sabe que existe. A política está doidada por aí. Mas eu creio que antes do culto começar, houve uma conversa no particular. E o irmão, quando foi no microfone para testemunhar, ele deu um exemplo assim de um servo de Deus. Para mim, eu não conheço de que forma os presbiterianos agem na igreja, mas eu vi um servo de Deus da congregação falando no microfone e dando conselho à mocidade que conte os testemunhos, fale a grandeza de Deus. Olha que coisa mais linda que o irmão falou lá na frente. E para quem não assistiu esse culto de sábado, assistam. E eu até notei no meu papel aqui, eu tô no escurinho da sala de costura, e eu quero que vocês busquem nesse canal aqui, ó. Eu até anotei. Canal Poder 360. Eu quero que vocês vão agora nesse canal e vocês, tá um vídeo assim, ó. Mendonça festeja. Grande vitória que Deus preparou em culto de Silas Malafaia. Assistam ao vídeo que eu tô falando para vocês e depois vocês vão ver a comparação que eu vou pedir para vocês fazerem. Vê se na congregação lá o irmão saiu falando de partido, que nós estamos com deputado tal aqui. Não. O culto foi aberto em nome do Senhor Jesus. O irmão Marçola só apresentou o servo de Deus que estava presente. Ninguém ficou idolatrando ninguém. Os seguranças automaticamente teriam que estar com ele ali. É natural, meu marido já trabalhou com segurança pessoal e sabe que quando é alguém de nome, eles são cheios de segurança. Só que o maior segurança ali é Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas ele, por ser um político, um ministro, ele tinha que estar com segurança. E olha lá quantos que saíram dali com uma sementinha no coração, de ver a diferença da congregação. Porque os mesmos seguranças que estiveram com o ministro, estiveram no culto do Silas Malafaia. E no púlpito ali do Silas Malafaia não parece um culto assim de igreja, assim. Parecia mais um comitê. Eu vou subir, que meu marido chegou, só um minutinho. Um comitê assim político, e dá para sentir a diferença. Vocês me perdoem dizer, mas deu para sentir
nitidamente nesse culto do Silas Malafaia, que o Silas Malafaia começou a engrandecer e falar no nome de político, político para lá, político para cá. Perdoe, é que meu marido chegou e ele chega com a compra aí, até guardar flores. Ele que vai em mercado, com feira, eu não gosto de fazer isso. E vocês assistam. Eu vou repetir a vocês. Canal Poder 360. Mendonça festeja grande vitória que Deus preparou em culto de Silas Malafaia. Vão até esse canal, ouçam direitinho como foi e depois vocês deixam no comentário embaixo. O culto da congregação e o culto do Silas Malafaia, se não teve diferença. Então os críticos aqui, eles vêm com muito ódio, com muita raiva. Eu nunca vi as pessoas não terem a delicadeza de poder enxergar o amor de Jesus Cristo. Aí começam com um videozinho. Ah, será que a esposa do ministro pode testemunhar? Quando eu vi logo esse vídeo, eu nem dei continuidade. O que tem a ver? Ela foi chamada nesse caminho maravilhoso, a mãe dela é da piedade. Ela é mulher de político, ela tem que seguir ele. Só que eu creio que da mesma forma que ela deixou bem claro para ele, eu vou namorar com você, sou da congregação, vou permanecer. Aquele que é firme na rocha que é Jesus Cristo não muda. Não muda a mente, não muda o coração, não muda os trajes para agradar ninguém. Então, vocês ao invés de virem na internet, ficar só com esse ódio, destilando ódio, começa a pedir a Deus para vocês olharem com olhar espiritual. Porque olha quanta segurança ali que puderam ver a diferença. Meu Deus, eu tive ali com o ministro na congregação que está no Brasil. Que ordem, que decência. Em momento algum ali naquela igreja foi permitido falar de política. Os mesmos estiveram com o Silas Malafaia. E vê Silas Malafaia, vem aqui. Vamos lá assistir para vocês verem. Então, flores, tomemos cuidado para não ficar dando ouvido, nem perder tempo de assistir esses vídeos dos críticos que, olha, eu tô orando por eles. Se a gente vê cada crítico e crítica aqui, é problema dentro de casa, filhos rebeldes, sabe? Eu jamais que eu deixaria de cuidar dos meus filhos, da minha casa, para ficar falando de uma igreja que me ajudou por tanto tempo. Às vezes o filho está pedindo socorro. É filhos doentes também, sabe, enfermos. E o povo prefere ficar aqui nessa televisão a falar mal da obra de Deus. Se arrependam na presença de Deus. Vão cuidar dos filhos de vocês. Vão cuidar dos netos de vocês. Nós não estamos com tempo de perder tempo aqui na internet para levar o ódio, para levar a desunião, para levar o desamor. Os tempos já chegados são. O Senhor está às portas e não há tempo mais da gente ficar brigando para saber se a igreja mudou. A igreja não mudou, não. A doutrina não mudou. O mundo evoluiu. Mas se nós seguirmos a pisada de Jesus Cristo, a gente não erra. Beijo, beijo, flores e até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos.